Beleza. Muito bem. Então vamos compartilhar uma tela aqui com vocês, né, que é o início do nosso estudo. Ok. Instrumentos nas mãos do Senhor, o plano de Deus para um ministério fiel e eficaz. Mais uma vez, eu quero agradecer a participação de todos. É bom estar com os irmãos e, principalmente, melhor ainda, poder compartilhar a palavra de Deus com vocês e ter no coração, pela fé, a certeza de que também estarão crescendo no estudo da palavra. Eu quero aproveitar a ocasião e orar também, pedindo que o Senhor nos abençoe na meditação e no estudo da palavra dele. Pai, mais uma vez estamos alegres e agradecidos pelo estudo da palavra que o Senhor tem para nós. Como é bom e maravilhoso, Senhor, ter diante dos nossos olhos a tua palavra, estudar, meditar, porque ali sabemos o que o Senhor é e faz por nós, sabemos o que o Senhor requer de cada um de nós como instrumentos nas tuas mãos, Pai. Pedimos a tua bênção, imploramos o teu favor sobre a nossa vida, te agradecemos pelo perdão que já nos alcança em Cristo Jesus, que o teu Santo Espírito em nós, ó Deus, possa nos fortalecer sempre, para que o tempo todo a gente faça a tua vontade, o teu querer. Nos dê sabedoria, nos dê, Senhor, humildade, faça com que cada um de nós aprenda a depender única e exclusivamente do Senhor. Seja o Senhor a nossa providência, a proteção, a nossa suficiência em todo o tempo, a todo instante. Obrigado por cada família, obrigado a Deus por todos que estão agora ao redor da palavra, prontos para recebê-la e aprender mais e mais. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, então vamos lá caminhar um pouquinho. Vamos lembrar o que nós já falamos na segunda-feira. Vamos trazer à memória aí, né, aquilo que aprendemos na segunda-feira. Estamos falando de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Ao falar a respeito disso, então entendemos a necessidade de compreender que cada ministério, lembrando que a palavra ministério significa trabalho, então cada ministério é um ministério pessoal. Ao dizer que eu tenho um ministério pessoal, e significa dizer então que a minha responsabilidade em exercer aquele ministério é minha somente. E eu não tenho como transferir o exercício desse ministério a outra pessoa. Né? Então Deus me chamou, Deus te chamou, e Ele colocou para você, como para mim, um ministério, para nós desenvolvermos este ministério. Ele é pessoal, né? É seu e meu. Cada um de nós tem este ministério. E através deste ministério que cada um de nós tem, Deus começa a produzir mudanças, não somente na nossa vida, mas na vida de todo aquele para a qual nós somos designados, né, para exercer este ministério. E essa mudança, ou estas mudanças que vão sendo, que vão acontecendo na nossa vida e na vida das pessoas com as quais convivemos, é uma mudança que está diretamente ligada ao ministério da palavra. Eu tenho um ministério pessoal e tenho um ministério da palavra. O que significa isso? Que no exercício do meu ministério, do ministério que o Senhor me deu, o foco é a pregação da palavra. É ministrar realmente o plano de Deus, né, todo o plano de Deus que nós vimos para a vida das pessoas, né, e poder falar ali para cada pessoa a respeito de Jesus Cristo. Portanto, nós temos que levar as pessoas às verdades das Escrituras. Cada um de nós tem essa responsabilidade, né? Essa verdade poderosa e amor sacrificial é o que Deus usa para transformar a vida de um e de outro, assim como Ele usou para transformar a minha vida e usa também aí você para transformar a vida de outras pessoas. Então, essa verdade que é a palavra de Deus e este amor sacrificial, que é o amor de Jesus Cristo por nós, é o que deve ser mensurado, falado, pregado, né, para o coração das pessoas que estão sempre conosco. E também mencionamos na segunda-feira o texto de Isaías 55, versículos 10 a 13, onde naquele texto nós lemos lá, você se lembra bem da chuva e da neve que cai, que rega toda a terra e faz com que a terra, né, possa produzir no tempo certo todo o seu fruto. E lá o texto sagrado mostrou que aquela chuva que cai e desce, né, sobre a terra, ela não voltará aos céus enquanto não fizer exatamente aquilo que tem que ser feito, regar a terra e abençoar a terra. Então nós temos ali uma
uma metáfora, né, com relação à chuva e à neve, com a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus, quando derramada, né, sobre cada um de nós, ela produz muita coisa. A palavra de Deus, ela muda tudo aquilo que toca, assim como a água lá que caiu dos céus, né, a chuva que caiu dos céus e abençoou a terra ao tocar a terra, né? Então a palavra de Deus, quando derramada sobre o nosso coração, ela produz muita coisa, produz a beleza, a gente colocou a beleza e fruto nas vidas das pessoas, transforma a minha vida e no decorrer da minha vida cristã, toda a minha vida é burilada pelo Espírito Santo, trabalhada pelo Espírito Santo, para que eu possa realmente ser a noiva que ele, Jesus, requer que eu seja, né? Observamos na segunda-feira duas realidades com relação ao texto de Isaías. A primeira delas é de que o texto nos mostrou que nós somos filhos da promessa, né? Deus prometeu derramar a bênção, Deus prometeu e cumpriu, e o derramar desta bênção de Deus, que veio sobre todos naquele momento, né, que vem sobre nós, está lá desde o início, né, da criação do mundo. Tá? Então, somos filhos da promessa. O Senhor nos chamou, o Senhor nos conduziu, já nos elegeu, já nos predestinou no coração dele, né? Naquele concílio da Trindade, né? Ali nós já fomos escolhidos e aquilo que o Senhor já predeterminou, ele, no decorrer, no desenrolar do plano dele, essas promessas vão nos alcançando. E a segunda realidade que nós observamos no texto de Isaías foi que eu e você fomos chamados para manifestar, então, a glória de Deus. Então, quando a chuva desceu lá, as plantas nasceram, as flores nasceram, os frutos apareceram, né, como dadivosa bênção da chuva que ali caiu. E isso fez com que todos pudessem glorificar, né? A mesma coisa na minha vida e na sua vida. Quando a palavra de Deus desce sobre mim, quando eu, exercendo o meu ministério, prego a palavra de Deus para outras pessoas, né, derramando ali a unção sobre a vida das outras pessoas através da pregação da palavra, então com certeza eu vou manifestar a glória de Deus através da minha vida. Então a água da chuva de Deus produz novos frutos, né? A palavra de Deus, sempre se lembre disso, né? A palavra de Deus é o meio escolhido por ele para gerar mudanças. É a palavra dele. Eu sou só um instrumento nas mãos do Senhor. Não sou eu que gero mudanças, não sou eu que tenho que determinar a uma pessoa que deixe de fazer isto ou aquilo. Eu posso ser usado por ele, por Deus, para orientar aquela vida. Olha, isso não é bom, isso não deve ser feito, isso está errado, cuidado com aquilo. Ou então até exortá-lo, né, como um cristão, um irmão em Cristo, a estar melhor na vida cristã. Olha, ore mais, participe mais, leia mais a palavra, né, e por aí vai. Mas eu tenho que sempre ter no coração de que a palavra de Deus é quem faz isto. Eu sou só aquele instrumento nas mãos do Senhor para levar esta bênção, desta grande mudança que o Senhor vai operar na vida das pessoas, né? E a gente também deixou para pensar, na semana passada, na segunda-feira, melhor dizendo, qual seria a melhor maneira de ministrar biblicamente a uma pessoa. Ou seja, qual é a melhor forma de levar a palavra, então, de Deus? Já que eu tenho que levar a palavra de Deus para a pessoa, já que é isto que deve ser feito, qual é a melhor maneira de fazer isso? Como deve ser? Né? Eu devo confrontar ou não? Eu devo esperar alguma coisa? Se tiver que esperar, o que eu tenho que esperar? O que eu tenho que ler? Eu tenho que me preparar de que forma? Como é que eu e você podemos levar ali o poder das Escrituras, né, para a vida de uma pessoa? Já que eu e você aceitamos, né, biblicamente falando, que a palavra dele, de Deus, é poderosa para mudar a vida, e assim o é, então como é que eu posso fazer isso? Como é que eu serei este instrumento nas mãos do Senhor para levar esse poder de Deus à vida daquelas pessoas, né? E responder com sabedoria a essas questões será conclusivo para um ministério que agrade o coração do Pai. Eu tenho que prestar muita atenção neste aspecto, né, de saber como fazê-lo, porque se eu fizer da forma como a Bíblia determina que deva ser feito, então com certeza Deus se agradará de nós. Agora, se eu começar a usar de artifícios para realmente querer ganhar as pessoas para Jesus, se eu quiser usar de um jeitinho especial para poder falar de Cristo e levar a salvação a todos, né, isso pode colocar em xeque algumas coisas relacionadas àquilo que Deus exige de nós. Nós temos essa facilidade com relação à mídia, né, de estarmos hoje pregando a palavra de Deus assim, através
de um aplicativo, televisão, enfim, muitas coisas. Estamos num tempo totalmente diferente daquele em que Jesus se encontrava. Eu já ouvi muita gente comentando assim, olha, que bom que nós estamos nessa época, porque aí através da televisão a palavra de Deus alcança todos os corações. Não, a Bíblia não determina isso e não mostra isso. A televisão, a mídia, um momento como esse pode ser um instrumento, né? Mas é através de nós que a palavra vai chegar ao coração de todas as pessoas. Então eu tenho que olhar para estas perguntas sim, respondê-las com sabedoria sim, para que realmente eu possa ter no meu coração a paz e a tranquilidade de que pregando a palavra de Deus da forma como a palavra de Deus determina, eu estou ali agradando o coração dele, do Pai, né? Eu diria que o ministério guiado por necessidades, por tópicos, focalizado, né, em si mesmo, pode até usar a Bíblia, mas não é verdadeiramente bíblico. Pastor, como é isso? Eu não estou entendendo. Olha, veja bem, você já deve ter passado por situações como esta, eu já, em que tendo uma pessoa que precisa ouvir algo de Deus, um amigo, um parente, enfim, né? Essa pessoa está ali carente, ela precisa ser encorajada, a gente precisa colocar esperança naquele coração, a gente precisa aconselhar aquela vida, a gente corre na Bíblia Sagrada e procura por temas específicos para falar aquela vida. Ah, você tem um amigo aí que está passando por um problema financeiro. Aí você corre lá na Bíblia, procura alguma coisa a respeito de ansiedade, de preocupações. E aí quando você vai, encontra o seu amigo, fala para ele, olha, fica tranquilo, porque Deus é um Deus que nos guarda e nos protege, etc. e tal. Então quando a gente fala um ministério guiado por necessidades, é isso. Eu conheço as necessidades das pessoas e focalizo, direciono, né, a pregação da palavra de Deus para isso. Eu posso até estar usando a Bíblia, mas tenho que tomar muito cuidado, porque de repente o que eu estou fazendo é usar a Bíblia como uma enciclopédia. Eu vou atrás dos tópicos e falo aquilo para uma pessoa. Isso acontece às vezes com a gente. Quem nunca passou por uma situação em que quando acorda não está muito bem, ou durante o decorrer do dia não está muito bem, acontece alguma coisa que nos tira, né, dos trilhos, e você para um pouquinho e fala, opa, peraí, deixa eu ver o que a Bíblia tem para mim a respeito disso. E você corre lá, como é que eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo ansioso, eu estou me sentindo com medo, eu estou com ódio, com rancor, então deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre isso. E você corre nos temas e procura a respeito daquilo, né? Então, isso seria tratar, né, a Bíblia, utilizar a Bíblia como uma enciclopédia de Deus. E se você faz isso, se você usa a Bíblia como uma enciclopédia de Deus, você não estará tirando da Bíblia o que Deus planejou. Então, nós não podemos olhar para a Bíblia como tópicos. Eu sou de uma época já passada, né? E alguns aqui talvez até que estão nos ouvindo saibam disso, mas eu me lembro que quando eu tinha lá meus 13, 12, né, até os 14, 15 anos, eu gostava de ir à banca de revista e comprar uns fascículos de enciclopédia, que naquela época vendia, que você ia comprando toda semana, e depois de um determinado período, de um mês, eles lançavam a capa dura daquela enciclopédia e você levava numa gráfica e mandava encadernar. O que era gostoso naquilo, eu tinha as duas enciclopédias, né, que meu pai, na época, dava um dinheirinho assim para eu estar comprando esses fascículos. Eu lembro de uma que chamava Conhecer, não sei se aqui alguém chegou a colecionar isto, né? Eu comprava os fascículos, e tinha uma outra que ela mudou de nome, né, tal, etc, que chamava Delta La Rose, alguma coisa assim, né? Então a gente comprava os fascículos, você ia encadernando, formava volumes, né, assim, e eu gostava de ler os fascículos antes de encadernar. Eu comprava e lia, porque eram verbetes. Hoje é a Wikipédia. Eu acho que é um tipo de uma enciclopédia, que você joga lá os temas, aparece, e aquelas informações, etc. e tal. Só que a Bíblia Sagrada não é isso. A Bíblia não é assim, não pode ser utilizada desta forma. Há um plano, há uma linha tênue que vem lá de Gênesis até Apocalipse, cujo tema central é um só. Ainda que ela possa falar a respeito de situações que eu estou vivendo, ansiedade, preocupações, medos, pavores, etc. e tal, o foco de tudo aquilo que está ali é um só, e nós vamos ver isso, né? Então, Deus, em sua palavra, me fornece tudo o que eu preciso para ser quem Ele quer que eu seja
e para fazer o que ele quer que eu faça. Está lá na palavra dele. Então, por isso que eu não posso entrar no ministério dizendo assim, eu tenho dificuldades, eu não consigo, eu não vou, eu estou com medo, eu estou receoso. Porque eu creio que a Bíblia é suficiente para me habilitar, para me preparar, para me conceder aquilo que eu preciso para realmente fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu tenho que ler na Bíblia Sagrada, né? E tenho que ler de forma completa. Eu diria que cada passagem da Bíblia, cada passagem da palavra de Deus é dependente do todo. E a Bíblia toda é unida por temas interdependentes que passam por todas as passagens. Temas estes que nos dão um senso de identidade, de propósito e direção. E à medida em que eu leio tudo isso que está lá na palavra do Senhor, isso altera a minha maneira de pensar, as coisas que eu anseio, desejo no meu coração, a minha maneira de falar, tudo aquilo que eu faço. Nesse aspecto, a gente, pegando a situação do porquê que a Bíblia não é uma enciclopédia, né? É que quando eu olho na enciclopédia, eu vejo verbetes e para ali e acabou. Agora, quando eu olho para a palavra de Deus e vejo lá um tema que diz respeito à minha conduta pessoal, eu tenho que alcançar algo mais profundo, que é entender o seguinte: o que está lá na palavra de Deus a respeito de como deve ser a minha conduta pessoal é algo especificamente para tratar a minha conduta pessoal, ou é algo que está relacionado a uma outra pessoa em que a palavra de Deus destaca desde Gênesis até o Apocalipse? Então, isso é muito importante na hora de pregar a palavra. Neste aspecto, ser bíblico, eu diria, não significa meramente você citar palavras ali contidas em suas páginas, né? Ser bíblico significa que o meu conselho deve refletir aquilo acerca da qual a Bíblia toda diz respeito. Então, exemplificando aqui, eu vou dar um conselho bíblico, né? Eu vou pegar lá na palavra de Deus, para uma pessoa a respeito do adultério. Então, eu vou chegar e falar com aquela pessoa e dizer o que a Bíblia fala sobre aquilo, né? Mas muito mais do que usar versículos bíblicos a respeito do assunto, eu tenho que mostrar para aquela pessoa qual é o significado disso na Bíblia. Por que o adultério é daquele jeito? Por que a Bíblia fala do adultério daquela forma? Por que ela condena o adultério? O que isso tem a ver com o plano de Deus para nós, em termos de redenção? Tá? E quando eu olho a história toda, quando eu olho para este aspecto e vejo ali o que Deus está mostrando, então eu saio daquela projeção de simplesmente ler um versículo sobre adultério e passo a mostrar para ela que o nosso Deus, quando fala de adultério, ele está nos mostrando que não é assim que ele quer que a gente haja com ele somente. Né? E por aí vai. Nós vamos citar alguns exemplos a respeito disso mais à frente. Portanto, a Bíblia, ela não é uma enciclopédia, ela é uma narrativa. Né? A história da redenção e o seu personagem principal é Jesus Cristo. Então, ao aconselhar alguém, ao falar para alguém a respeito de qualquer coisa que essa pessoa precisa para ter uma melhora de vida, eu tenho que levar em consideração isso quando eu estou usando a palavra de Deus. E se eu sou um instrumento dele, né, então eu tenho que usá-la, a palavra dele. Né? Então eu tenho que mostrar que o propósito de tudo aquilo não é simplesmente falar para a pessoa, não adultere mais, não roube mais, não mate mais, mas é mostrar para ela o que Deus requer dela como um filho. Mostrar isso, essa história toda que está ali narrada em Cristo Jesus. Né? Ele, Jesus Cristo, é o tema principal desta narrativa. E ele é revelado em cada página do livro sagrado. Nessa minha Bíblia que eu tenho, essa versão que eu tenho, nas últimas folhas, né, nas últimas páginas dela, nós temos ali tudo a respeito da redenção, que vem desde Gênesis até Apocalipse. Tudo, falando de Jesus Cristo de lá para cá. É maravilhoso poder olhar para a Bíblia e ver isso, que é uma história que narra ele, Jesus Cristo, e o plano de Deus para nós, muito mais do que um livro em que eu possa tirar para mim algo tão precioso que eu preciso para melhorar a minha vida. Então, o objetivo ao ler a palavra de Deus é este. Essa história que está ali narrada revela como Deus utilizou, por exemplo, a natureza e controlou a história para enviar o seu filho para resgatar homens e mulheres rebeldes, insensatos e egoístas.
A gente, não sei se você já pensou desta forma, mas por que ele não veio hoje? Por que Jesus não veio no nosso tempo? Por que teve que ser naquela época, naquele tempo? E se foi naquela época, naquele tempo, por que ele não veio antes, né? Muito antes daquela época de Pedro, Paulo, dos discípulos, etc. e tal? Então, essa situação nos faz pensar um pouco que esse cuidado todo foi Deus quem desenhou. É Ele quem está à frente de tudo isso, juntamente ali, Ele, o Filho e o Santo Espírito, né? Desenhando, né? Projetando o desenrolar deste plano para que nós pudéssemos hoje experimentá-lo, né? E através dessa história, que está ali narrada na palavra de Deus, Jesus Cristo nos libertou da escravidão de nós mesmos, como a gente falou, né? Lembra que a gente mencionou sobre o pecado, é uma condição nossa, né? Então nos libertou da escravidão de nós mesmos, nos capacitou, né, para que vivêssemos para a glória dele e nos presenteou com uma eternidade na presença dele, bem diferente de tudo aquilo que está lá na queda, no Éden. É bem diferente. E essa esperança messiânica é falada desde aquela época até os dias de hoje. E nós vamos continuar pregando e falando e anunciando isso e colocando isso diante de outros corações até a segunda vinda de Jesus. Se você se lembra muito bem, para quem participou da série de estudos que nós fizemos sobre Atos, sobre Joel, nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, eu não vou projetar aqui porque eu não vou ler o texto todo, mas só vou lembrar o que nós falamos, né? Que isso acontece de uma maneira interessante na vida de Pedro, quando da pregação dele, em que aquelas milhares de pessoas ali, né, 5.000, 3.000 pessoas lá, aceitaram a Jesus e tiveram um posicionamento ali na presença do Senhor. 3.000 pessoas, né, que naquele dia foram batizadas. Ou quando acontece a descida do Espírito Santo, todos ficam atônitos ali com relação àquela situação, etc. e tal. Alguns começam a zombar dos discípulos dos apóstolos, porque estavam falando em línguas, etc. E dizendo, olha, eles estão bêbados, embriagados. Aí Pedro toma a frente daquela situação, manda que eles ficassem quietos, né? E ele começa a dizer, olha, nós não estamos bêbados, olha a hora do dia, não é motivo para isso. O que vocês estão vendo, né, o que está acontecendo aqui, é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. E aí ele começa a narrativa dele lá no Velho Testamento. Ele continua mostrando, falando, e aí no versículo 22 lá do capítulo 2 de Atos, ele fala, olha, israelitas, escutem, Jesus o Nazareno. Então veja que interessante, é isso a pregação da palavra de Deus. Pedro não estava ali preocupado em se defender e defender os outros discípulos, dizendo, olha, eles não estão embriagados, não estão bêbados, onde já se viu vocês pensarem algo a esse respeito, nós somos israelitas e tal. Não, ele não estava preocupado numa autodefesa com relação àquilo. Ele não estava preocupado, e a pregação dele não mostra isso, querer explicar os acontecimentos. No sentido de dizer, olha que maravilha, olha o poder. Se vocês conhecerem o nosso Cristo, vocês também terão este poder. Não, a mensagem de Pedro ali para eles, né, depois que ele faz a transição de Joel, é de que, olha, Jesus, o Nazareno, ele começa a mostrar ali, né, que Jesus é o Cristo, que eles rejeitaram. Então ele diz lá, olha, Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Vocês viram isso, presenciaram isso. A este conforme o plano determinado, ao plano. Olha a história desenrolando. A este, né, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, vocês crucificaram por meio de homens maus. Né? Porém, Deus o ressuscitou. E aí ele continua a narrativa, falando de Jesus, pregando a Jesus, mostrando que a história toda, desde lá, é Jesus Cristo. Note, leia depois novamente o texto lá. Note que Pedro não está preocupado em defender absolutamente nada com relação aos acontecimentos em si. Ele está pregando a Cristo. Num dado momento do sermão dele, aqui da mensagem dele, ele também fala de Davi. E ele fala, porque Davi fala a respeito dele quem? Do Messias, de Jesus, o Nazareno. E quando Pedro fala assim, os israelitas sabiam de quem se tratava, Davi, sabemos quem é. Como assim Davi falou desse Jesus, o Nazareno? E aí Pedro começa a relatar aonde Davi fala a respeito disso. Então veja que Pedro não perde o foco. Ele continua falando de Jesus lá
para aqueles que estão ali naquele momento, né? E aí ele diz no versículo 29, irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. E é interessante que ele fala o que de Davi? Se fosse eu e você, nós vamos falar, Davi venceu Golias, um homem forte, escolhido por Deus, etc. Não, Pedro começa assim, Davi morreu. A sepultura dele está entre nós. Então, ou seja, a glória não é Davi. A mensagem não é Davi. A mensagem não são os acontecimentos, né, ali na vida de Davi ou de qualquer outro servo do Senhor no passado. Né? Então Pedro fala, olha, Davi morreu, está sepultado, o seu túmulo está aí entre nós. Ele simplesmente foi um profeta, né, da parte de Deus para anunciar, né, a esperança messiânica, etc. e tal. Ele vai colocando isso. No final da mensagem, no final da pregação, Pedro diz assim, portanto, toda a casa de Israel estejam absolutamente certo de que a este Jesus, olha o nome de Jesus novamente na mensagem, na pregação bíblica, né? De que esteja absolutamente certa toda a casa de Israel de que este Jesus que vocês crucificaram, ou seja, que vocês mataram, desdenharam, né? Que vocês envergonharam, a este Jesus que vocês fizeram isso, Deus o fez Senhor e Cristo. Então é muito importante nós olharmos para esse particular, para este aspecto na palavra do Senhor e entender essa expectativa, né? De que eu também, ao falar para alguém a respeito das boas novas da salvação, ou ajudar alguém com relação àquilo que a pessoa precisa saber, eu tenho que pregar Jesus. Eu tenho que pregar Jesus. Portanto, meu querido, não há solução para o homem fora da história da redenção. Você pode aconselhar muito bem uma pessoa com relação ao problema que for que ela tenha, mas isso só vai ter fruto, isso só vai ter solução se você realmente pregar este aconselhamento, ministrando ali sobre a vida daquela pessoa a redenção de Cristo Jesus. Né? Aí, pelo fato do nosso pecado ser tão penetrante e estar tão profundamente impregnado em nós, nós precisamos mais das Escrituras do que de discernimentos, do que de princípios, entendimento ou direção, ou teologia, ou orientações, ou regrinhas, para que as pessoas realmente possam ter os seus problemas solucionados. Eu preciso da palavra de Deus, eu preciso gastar-me na palavra do Senhor, me deliciar com ela, ruminar a palavra de Deus diuturnamente, para ter o meu coração na plenitude da palavra, para que no abrir dos meus lábios eu possa levar esta mensagem que vai trazer esta salvação aos corações que estão ali próximos. Né? Nós precisamos de algo que nos transforme de dentro para fora. Nós precisamos, portanto, de Jesus Cristo. Só a pessoa de Jesus e a obra dele pode nos libertar da escravidão. E é isso que eu, como instrumento de Deus, nas mãos dele, né, do Senhor, tenho que pregar. É isso que eu tenho que falar. Não é minha igreja que liberta. Não é a mensagem do pastor que liberta. Não é ser fiel na consagração dos dízimos, das ofertas, ou seja lá o que for que liberta. É Jesus Cristo quem liberta. É o amor de Jesus. Foi a morte de Jesus por nós. A graça, o sangue dele por nós. Isso tem que ser falado, isso tem que ser pregado. Né? Quando virmos, vamos dizer assim, toda a nossa vida envolta pela história, pelo plano mais amplo da redenção, é que aí começaremos a viver uma vida que honra a Deus. Se eu olhar para mim e não ver a minha vida nas mãos de Cristo, se eu não ver que a história da redenção me inclui, e eu estou ali nela, então minha vida não tem razão de ser. E é assim para a vida das pessoas para as quais eu serei levado para compartilhar deste amor e desta graça. Toda a nossa vida, a minha e a sua, toda a nossa vida é definida pela história de Deus. Não é pela história de cada um, não é pelo querer e a vontade de cada um. Portanto, cada princípio que a gente vê na Bíblia Sagrada, cada promessa, cada mandamento, cada orientação que tem ali na palavra de Deus, encontram seu significado de cumprimento, né, o seu significado e cumprimento em Cristo Jesus. Cada promessa. A gente pega uma promessa lá e fala, essa promessa é para mim. Amém. Tá? Mas a razão daquela promessa, a vida daquela promessa, a essência daquela promessa para nós é Cristo Jesus. Tá nele o cumprimento, né? E a tranquilidade. Tá certo? Eu quero deixar uma questão para que a gente pense daqui até sexta-feira, né? Eu vou citar apenas como exemplo, a gente vai falar mais daqui para frente sobre alguns exemplos nesse aspecto, mas vamos pegar o exemplo lá do Êxodo e da travessia do Mar Vermelho. Ok?
Quando você conhece a história, você sabe o que está escrito lá. Então, o que você aprende, né, dessa história, como exemplo, né, dessa história do Êxodo e da travessia do Mar Vermelho? Como um instrumento nas mãos do Senhor. Se você for levado para levar a mensagem de Deus para alguém, e essa mensagem tiver a ver, né, com essa travessia, com a história do Êxodo e a travessia do Mar Vermelho, como é que você aplicaria esta mensagem para a vida de alguém? Eu gostaria que você pensasse um pouco a respeito disso, para que aí na próxima sexta-feira, Deus assim o permitindo, a gente possa compartilhar um pouquinho mais deste tema, tá bom? Eu vou orar com você antes de encerrarmos. Pai, eu te agradeço mais uma vez pela graça e pela unção do Senhor sobre a nossa vida, pela bênção, Senhor, de receber sempre e continuamente uma porção dobrada da Tua palavra para os nossos corações. Obrigado, Pai, porque queremos pregar a Cristo Jesus, não somente com os nossos lábios, mas queremos pregá-lo, ó Deus, com a nossa conduta, com a nossa maneira de ser e de agir, com a maneira de nos comprometermos com o Senhor e ter sempre no coração a mesma medida da misericórdia, da graça, do perdão que Jesus teve por nós. Usa-nos, ó Pai, como instrumentos, para que vidas sejam alcançadas, para que outros também, ó Deus, possam experimentar da graça e da bênção e da salvação que hoje nós experimentamos. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, Senhor.